Meu nome é Ana Paula Zarzur, eu sou médico otorrino e eu sou aqui da Santa Casa, da 23ª turma, né? Então já faz um tempinho que eu me formei, não gosto nem de ficar pensando muito nisso. E eu fiquei aqui a faculdade inteira, fiz residência aqui, fiz mestrado aqui, fiz doutorado aqui, depois do doutorado continuei aqui, então eu quase que moro aqui muito mais que na minha casa. Nos últimos anos eu tenho vindo um pouco menos na Santa Casa, porque teve a crise, né, que todo mundo soube, então aqui eu sou responsável pela eletromiografia de laringe. Então nós ficamos sem eletromiógrafo, e houve essa infelizmente, né, essa corte de gastos, então eu acabei deixando de vir tão frequentemente na Santa Casa nos últimos 2 anos, mas eu venho de vez em quando para ver uns casos com os residentes da otorrino. Então eu brinco que eu acho que desde que eu entrei em 85, eu praticamente morei muito mais aqui do que na minha casa, né? Porque não dorme, acorda, vive, come, faz amizade, chora, cresce, casa, tem filho. Todo mundo aqui é uma grande família. Você lembra o primeiro impacto quando você entrou aqui? Como é que foi essa experiência? Eu lembro, assim, primeiro que eu nunca pensei em fazer medicina. O meu pai sempre falava para mim, por que você não faz medicina? É tão bonito. Eu falei, pai, Deus me livre, vou estudar a vida inteira, tá louco, não quero de jeito nenhum. Então, quando eu prestei vestibular, eu prestei 2 coisas que não tem muito a ver com a medicina. Eu prestei nutrição, tudo bem, é biológico, prestei jornalismo. Entrei nas 2 coisas. E tive que cursar as 2 coisas para saber um pouco como era. Nutrição eu entrei, é um curso integral na USP. Em jornalismo eu entrei em outra faculdade, na Casper Libero, era de manhã. Então eu fazia um bem bolado e fazia um pouco de manhã e fugia para outra faculdade. E aí na nutrição a gente tem que saber anatomia, uma nutricionista tem que conhecer o aparelho digestivo. Então quando tinha aula de dissecção eu falava, nossa, mas eu gosto disso, né, do corpo humano. Aí o ano foi passando e eu falei, quer saber, eu acho que eu vou fazer medicina, porque eu gosto do corpo humano. Aí no final daquele ano eu prestei medicina e entrei na Santa Casa. E a primeira coisa que aconteceu aqui, a impressão que eu tive quando eu entrei, antigamente a Santa Casa era um vestibular próprio e as listas de chamada, né, de vestibular dos aprovados ficava nas torres, ali na frente no estacionamento, tem 2 torrezinhas assim, e tem uma casinha lá dentro. Eu lembro que a lista ficava lá. E eu vim com meu pai, eu nunca tinha vindo aqui na Santa Casa, porque no centro da cidade, a gente não morava aqui perto, morava aqui longe daqui. A hora que eu olhei assim, primeiro, abri a porta, 300 mil pessoas em cima daquela lista, e eu fui seguindo meu nome, e meu nome estava lá, assim, foi uma alegria absurda, né? Eu achei, porque estudar para medicina e passar na prova, e eu não fiz cursinho, eu estava fazendo outra faculdade, então não era uma coisa assim excepcional para mim, fiquei super feliz. E aí tinha uns veteranos fazendo a recepção dos calouros, né, aquela comemoração, e eu falava assim, mas que lugar lindo, mas onde que é a faculdade? E antes não tinha o prédio aqui da faculdade, e ele falava assim, a faculdade é aí, ó, é isso. Aí eu falei assim, eu quero estudar aqui, porque eu achei aquilo tão lindo, tão grandioso, né? Essa arquitetura, essa estrutura da Santa Casa. Então, a primeira impressão foi assim de grandiosidade. E aí, ao longo do curso, eu não tenho o que falar, eu me senti em casa, assim, não tinha outra coisa que eu pudesse ter feito que não fosse medicina. Eu acho que assim, a medicina, para quem vem, sei lá, entrei com 17, 18 anos na faculdade, não sei como é hoje em dia, porque tudo mudou na faculdade, mas eu entrei, o primeiro curso era de anatomia na morfologia, e eram mesas grandes, com 4, 5 pessoas, que você já ouviu essa história, porque eu já vi depoimentos dos outros colegas, mas tinha um cadáver na sua mesa. Então, se você entra ali com aquele negócio e dava um material para a gente comprar, um estojinho de dissecção, um livro de anatomia, então eu sentava naquela mesa, eu com 4 pessoas que eu nunca tinha encontrado na vida, e a gente acaba conversando, e aquele cadáver, assim, ou seja, se você quer fazer medicina, aí esse é o momento de decidir, né? Porque tem uma pessoa ali morta para a gente estudar. E o professor falava assim, então agora vocês dissequem. E eu lembro bem, o professor Aidar, um papo assim, o que é dissecar? O que é disseca? Porque a gente não sabe o que é isso. Ele falou, você abre o livro e vê passo a passo, eu vou te ajudando conforme tiver as dúvidas. Então, isso foi uma impressão incrível, assim, aquilo é um material de estudo, só que não é um livro, é um ser humano, né? E a gente aprendeu logo desde cedo a ter o respeito por aquela pessoa que se doou, né? Então isso é muito importante. E esse respeito ao doente, ao paciente, é uma coisa que é muito intrínseca da Santa Casa. Então essa visão humana que o médico tem que ter, que eu acho que muitos lugares não ensinam para os alunos de medicina, a Santa Casa tem.
porque é uma entidade que no primeiro dia me falaram, olha, qualquer pessoa pode ser atendida na Santa Casa. Uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa que mora aqui em Higienópolis, um rico, um pobre, qualquer um tem acesso à Santa Casa e é atendido da mesmíssima maneira. A gente não é diferente porque você é alto, baixo, louro, branco ou preto. Então, a gente aprendeu muito isso de ser humano com as pessoas. Isso desde o primeiro dia. E aqui, a minha turma, as outras turmas, os veteranos, é todo mundo muito unido. Apesar de ter uma competiçãozinha aqui e ali, é um clima de união. Para mim, eu tive essa impressão sempre, de todo mundo ser amigo, de todo mundo se ajudar, de todo mundo ser solidário, de todo mundo fazer esporte e juntos, competições. Então, é um ambiente muito acolhedor a Santa Casa. É desafiador, porque é dura, a faculdade de medicina é pesada, né? Você tem que estudar muito, e ao mesmo tempo é acolhedor. Então, você não se sente desamparado, todo mundo te empurrando para frente. E essa visão que a gente tem aqui é característica da Santa Casa até hoje. Depois de todos esses anos, tem gente que me vê operar ou que me vê atender os pacientes e fala, você é da Santa Casa, né? Porque é o jeito que a gente cuida do paciente é diferente. A gente aprende a ser um pouco mais informal, ser mais acessível, ser mais claro, ser mais direto, falar olho no olho, porque aqui os pacientes, eles têm um nível, a maioria deles, que eles não entendem se você falar em termos científicos, médicos. Então, a gente tem que ser mais pôr o pé no chão e ser mais gente com eles. Então, esse tipo de ensinamento, que não está nos livros, é uma coisa que me marcou muito aqui na faculdade. Porque no primeiro ano, a gente já te falei, a gente tem um cadáver para estudar e a gente já aprende com a enfermagem, né? Tem aula na enfermagem, a aferir a pressão, a tirar a temperatura, até aplicar uma injeção, uma coisa simples. Desde o primeiro ano, a gente está circulando pela enfermaria do hospital com os instrutores, com os professores. Então, a gente sente uma responsabilidade e ao mesmo tempo é um aprendizado como esse que eu estou te falando, de que ninguém põe no livro, você não estuda para a prova, uma coisa de ser mais humano e mais próximo do paciente. Então isso assim, no primeiro ano de medicina, você ter contato com o hospital, você está inserido no meio de um hospital e ter o doente ali para aprender é indescritível, não tem valor isso, assim, não tem preço, para todas as outras tem Mastercard, né? Mas é uma coisa que eu acho que é só a Santa Casa, que eu saiba que tem. Existem várias outras faculdades excelentes que têm hospitais e escola acoplados, como a gente sabe, mas essa visão humanista, eu acho que é muito, muito própria da Santa Casa, de ser assim, benemérita, não importa como a gente vai se virar, né? Não tem material, mas a gente vai se virar, não tem vaga, mas a gente vai arrumar. Eu escolhi o otorrino porque eu me senti em casa quando eu comecei a olhar um ouvido, entende? Eu olhei aquele ouvido e falei, eu estou enxergando tudo o que eles estão me explicando. Olha lá, tem isso, tem esse ossinho, tem esse brilho, olhei o nariz, entendi tudo, eu me senti em casa. Vou dar um exemplo, por exemplo, na cardiologia. O professor ensina a auscultar o coração, ver os diferentes ritmos cardíacos, e eu ficava tentando prestar atenção. Eu não entendia nada daquilo que ele estava me explicando, sabe? É uma coisa de identificação mesmo. A gente se sente à vontade naquilo que a gente compreende mais. Então, a otorrino foi uma área que eu me senti à vontade. Ninguém precisava me explicar, eu entendi. Eu estou entendendo exatamente o que eu estou fazendo, exatamente o que eu estou examinando. Então, eu estou muito confortável. Então, assim, as escolhas têm 1000 motivos, mas é mais por afinidade. Eu adoro várias especialidades e eu escolhi a otorrino porque ela tem um pouco de tudo. Ela tem cirurgia, que eu gosto, ela tem clínica, ela tem de criança, ela tem de adulto. Então, para mim, foi uma especialidade que me englobou tudo que eu gosto. Eu adoro atender criança, eu adoro operar, então juntou tudo numa mesma especialidade. Eu tenho uma impressão, assim, eu não sei se é pessimista ou se é realista, mas eu acho que o glamour da medicina, ou o respeito que o médico tinha antigamente, ou o conhecimento que a gente tinha, era muito mais rico do que hoje em dia. Vou te explicar por quê. Quando eu era aluno residente, por exemplo, tem vários aspectos a ser abordados. Não existia convênio médico. Eu ainda peguei uma época que as pessoas não tinham convênio médico, não existia muito esse sistema, as pessoas pagavam as consultas, o respeito ao médico em termos de postura dos pacientes era muito diferente, então as pessoas elas iam mais, vamos dizer, respeitosas, os pacientes eram mais respeitosos, eles eram mais... não vou dizer submissos, né? Eles não faziam tantas perguntas, mas isso não é uma coisa boa que eu estou dizendo, mas era diferente a relação médico-paciente. A relação médico-paciente antigamente era mais o médico como uma autoridade e o paciente como um aluno que vai fazer aquilo que você está ensinando ele a fazer.
Hoje mudou um pouco, o paciente é mais participativo porque tem internet, porque ele te compara com outros pela internet, vê o seu currículo e tal. Então isso gera coisas boas e ruins. Boas porque você vai ser sempre desafiado a estar estudando e poder esclarecer, que é um paciente que também já é mais esclarecido, porém o paciente tem se sentido cada vez mais seu dono ou seu empregador, vamos dizer, porque ele acha que ter um convênio implica em que ele é o meu patrão, vamos dizer assim, desse jeito. Então os pacientes têm sido um pouco mais audazes, mais desrespeitosos muitas vezes. A gente conseguia ganhar mais dinheiro antigamente fazendo só uma coisa. Então, quando eu me formei e comecei a trabalhar como residente e tal, eu conseguia trabalhar no consultório e fazer a minha vida no consultório. Hoje é muito difícil e raro que o médico brasileiro tenha um emprego só. Então, a gente precisa ter de 2, 3 empregos ou correr de cá para lá para a gente conseguir manter o mesmo padrão. Porque essa medicina de convênio, medicina de grupo, elas acabaram nivelando, infelizmente, por baixo a remuneração do médico. Então, nos primeiros anos de carreira meus, que ainda não existia essa história muito de convênio médico, eu conseguia proporcionalmente ganhar mais dinheiro que hoje, em proporção, tá? Não em termos absolutos. Mas hoje eu preciso lutar muito mais e me preparar muito mais, estudar muito mais, para sempre manter o mesmo nível de atendimento, de conhecimento e de ganho, tá? Financeiro. Então, agora com essa nova realidade dos últimos anos de pipocar a faculdade de medicina por tudo quanto é canto, sem grandes critérios. É que agora houve uma lei que essa coisa terminou, mas as faculdades que estão aí. Com uma formação precária, que a gente vê por aí colegas cometendo absurdos, e hospitais, escolas que não têm hospitais acoplados, então estudam por computador ou por 3D, não tem esse contato que eu descrevi no início, né? Não tem essa proximidade do paciente. Para mim isso não é uma medicina adequada. Existe um fator polêmico que são das cotas, que eu sou a favor, por um lado, das cotas econômicas, porque uma pessoa pode ser muito bem capaz e não ter condição de pagar uma faculdade, ok, mas as cotas raciais, por você preto, branco, alto ou baixo, eu já não sei se concordo, porque se a pessoa não tem preparo, ela não vai conseguir acompanhar um curso, seja de medicina, seja de direito, seja qualquer for. Eu sei porque o meu filho ele não fez medicina, mas no vestibular, alguns vestibulares, eles dão nota de presente para os alunos cotistas. Então, se você tirar 5, você ganha mais 3 de brinde. Então, sua nota vai para 8, passa na frente de alguém que tem mais preparo mentalmente. Então, tem algumas coisas que fazem com que os alunos de medicina cotistas não consigam acompanhar o curso. Eu vejo porque eu dou aula também em outras instituições e eu vejo que a gente tem que melhorar a base lá atrás, né? O ensino primário, fundamental, o ensino médio, porque aí sim as cotas na faculdade vão ter propósito. Porque os alunos vêm sem base, não conseguem acompanhar. A medicina é um curso muito longo, demora para a gente conseguir fazer um dinheiro. E aí a gente também tem um custo, né, durante a faculdade de livros, de equipamento, de coisas que a gente tem que ter, que os alunos muitas vezes não têm, os cotistas. Então acabam tendo que se dedicar a outra coisa paralela para poder se sustentar. Então acaba a faculdade, não vai conseguir fazer uma especialização, porque vai ter que ganhar dinheiro. E a gente sabe que residente não ganha muito dinheiro. Então é muito difícil, assim, eu acho que as coisas pioraram um pouco ao longo do tempo para o futuro das novas gerações médicas em termos de mercado de trabalho. Está tudo muito nivelado por baixo, salário, nível de conhecimento médico, por esses dois motivos, essa abertura indiscriminada de faculdades de medicina sem muito critério e essa seleção de alunos que eu não acho adequada. Então eu tive muitos colegas na faculdade de Santa Casa, uma faculdade privada e cara, mas que fizeram o financiamento médico, o financiamento que eu não sei se chamava FIES naquele tempo, mas que eram pessoas excepcionalmente dedicadas e boas e que se deram muitíssimo bem. Então, eu insisto em dizer, porque senão as pessoas vão querer me matar aqui, eu sou absolutamente a favor de que todos tenham acesso à universidade, mas com condições vamos dizer assim, intelectuais e de conhecimento. Então, não é só porque você não tem condição financeira ou porque a sua cor da sua pele. Isso é a Constituição diz, todo mundo é igual perante a lei, independente do que você tem ou de que cor de pele você tem. Mas tem que ter um pouco de critério. Então, esse critério está, infelizmente, nivelando por baixo. Então, tem muita evasão. Estou falando de escolas boas de medicina, onde eu lecionei e leciono em algumas. Então, essa é a minha impressão. Eu acho que tudo está, infelizmente,
nivelando por baixo. Agora tem essa nova ideia da telemedicina, que a telemedicina, a meu ver, é útil por um lado, de você conseguir... Existe a telemedicina onde você compartilha casos e conhecimentos com outros médicos, então é uma telemedicina entre médicos. Eu trabalho no resgate também, então eu tenho que ser médica. E eu vejo como que... Eu não sou só otorrino no resgate eu sou clínica. E eu vejo como a Santa Casa me deu base para isso, porque eu só entrei no resgate 8 anos atrás, e eu tenho 28, 29 anos de formada. Então aquilo tudo veio para minha cabeça com aquilo que eu conheci da Santa Casa. Quando me chamaram para trabalhar no resgate, eu falei, mas tem certeza? Eu sou otorrino. Eu não sei mais tratar um infarto, uma facada, um parto, enfim. E aí eles falaram, não, vem, porque você tem preparo, você sabe entubar, porque você é otorrino, você faz uma traqueostomia, você sabe mexer na via aérea e a gente vai te dar um suporte, vai ter telemedicina, você vai ter sempre um chefe de plantão e tal. Então eu fui pro resgate assim, com medo, peguei de novo um livro de pronto-socorro de urgência e comecei a estudar. Aí eu vi que tudo que eu aprendi na Santa Casa estava guardado lá nas minhas gavetinhas de memória. E eu vi o quanto a faculdade foi excepcionalmente boa para mim, por causa de tudo isso que eu falei. A gente tem um material humano incomensurável, assim, riquíssimo. A gente vê de tudo aqui, que eu nunca mais vi depois que eu saí daqui, né? Tem coisas que a gente não vê em outro lugar. Doenças, doentes, histórias, pessoas de outros lugares que a gente não consegue ver em outros hospitais que tem um pouquinho mais de condição. Então eu vejo no resgate o quanto a Santa Casa me ensinou. E aí a gente sabe que a formação é muito importante, né? Então, eu até esqueci o que eu estava falando depois que eu entrei na história do resgate. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, depois dessa banalização das faculdades de medicina, que não tem isso, é que eu acho esse futuro meio sombrio. Todo mundo acha ainda que o médico é uma profissão de glamour, é uma profissão, médico ganha dinheiro. Até pode ganhar dinheiro se ele fizer um bom trabalho, se ele se dedicar e tudo, mas não é assim, entende? A gente vê que as gerações, eu trabalho no resgate mesmo com gerações muito diferentes da minha, muito mais novos, muito mais velhos, e a gente vê que a geração mais nova tem uma falha que é essa que eu te falo, né? Dessa, talvez, ganância, e não tem muito essa preocupação humana, não tem muito mais aquela medicina de tocar no paciente, e lá no resgate tem o que eu te falei de uma telemedicina diferente, que é assim, tem um caso que eu não consigo resolver, eu assino a telemedicina do neuro, converso com o neuro, tiro minhas dúvidas. Tem o cardio e tem GO, eu consigo tirar as dúvidas. Então, quando a gente faz uma telemedicina para trocar informações e ajudar na condução do paciente, acho perfeito. É médico com médico. Agora, o que está sendo proposto é uma telemedicina como se fosse quase um doutor WhatsApp, né? Ou um doutor Skype. O paciente vai consultar o médico por uma tela. E aí onde não vai ter esse contato que eu te disse. Então, em muitos países, existe já uma telemedicina nessa natureza, que o paciente aciona o médico pelo vídeo e é medicado e tal. Eu acho temerário, mas acho que a gente não vai escapar disso, assim como a gente não escapou do Uber. O táxi ficou bravo, mas não escapou do Uber. Porque isso facilita o acesso do paciente, é mais barato e tem coisas simples que eventualmente a gente pode resolver realmente. Então, um resfriado, uma gripe, uma queimadura, uma coisa a gente pode orientar, talvez. Mas nada, nunca vai substituir o toque. Como que você vai auscultar um paciente via tela? Como você vai aferir uma pressão? Como você vai ver a temperatura? Como você vai saber? Então, eu acho que isso vai ter que ser muito bem estruturado para que funcione sem riscos para o médico, porque senão vai surgir uma indústria incrível de processos, de falhas, de problemas, né? Você vê isso como um desafio, né? É um desafio enorme, é muito delicado, mas eu acho que a gente não tem como escapar disso. Acho que é inevitável, porque é a evolução da tecnologia. Então, nós vamos ter que achar novas estratégias para poder ter acesso ao paciente, conseguir ajudá-lo com essas novas tecnologias. E são coisas assim que evoluem. Eu jamais imaginaria que hoje eu conseguiria eu me comunico com os meus pacientes pela internet. Mas eu sempre peço para eles irem ao consultório se eu tenho alguma dúvida para examinar. Então, assim, mas a gente eu não fazia ideia que existiria celular, por exemplo. Então, quando eu estava aqui, eu tinha que dar plantão, era um bip que tocava um apito, eu tinha que parar no meio da rua, ligar, pôr a ficha no orelhão e ligar para o hospital para saber qual que é o problema. Hoje, elas me ligam no celular e falam, olha, é um paciente assim, assim,
e eu vou atender já sabendo e já até equipada com aquilo que eu preciso para atendê-lo, né? Então, são tecnologias que evoluem muito. Não tinha computador, não tinha internet quando eu era aluna. Eu fazia pesquisas de trabalho que eu tinha que fazer na Bireme, tirar xerox de livro. Hoje em dia está tudo no Google. Então, são tecnologias que a gente vai incorporando. Então, eu acho que essa telemedicina, agora a gente acha meio assustador, como a gente achava assustador o computador, achava assustador mexer na internet, e depois a gente vai incorporando e adaptando. O único senão da medicina, da telemedicina, é essa coisa médico-paciente que tem que ter muito cuidado. Eu não sei até que ponto se pode ir com uma telemedicina mesmo sem o contato físico do paciente com o médico. Mas uma telemedicina para discussão de caso eu acho absolutamente bárbara. Eu não tenho que me desesperar mais. Eu acesso os médicos, eu converso, troco ideia e eu consigo conduzir um caso que está urgente do meu lado, que eu não tenho, né, aquele conhecimento específico. Então, para isso eu acho interessante. Então, tem duas telemedicinas, né? Médico com médico e médico com paciente. E essa segunda é a mais complicada e eu acho que a gente vai ter que quebrar a cabeça, né, para pôr limites nesse tipo de atendimento. Realmente, quando a gente decide fazer medicina, a primeira coisa que vai ter que enfrentar é o vestibular mais temerário, mais difícil, mais concorrido de todos. Então, eu amo sol, adoro ir pra praia, adoro... Eu me fechei 365 dias do ano, fechava a cortina do meu quarto, acendia a luz, não sabia nem que dia estava lá fora. Eu estudei todos os santos dias. Eu fazia faculdade, né? Fazia faculdade, chegava, pegava a apostila do cursinho emprestado de alguém, porque eu estava na faculdade, não estava fazendo o curso. Estudava, porque eu queria entrar na medicina. Então, uma vez que você escolhe medicina, não tem opção, tem que sentar e se dedicar e fazer e acontecer e fazer acontecer, porque vai acontecer. É difícil, mas esses 100 alunos que estão aí estão provando que é possível, entendeu? Tem que sentar, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que sacrificar, para a gente fecha o olho e pensa, mão lá na frente vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo, e vai dar certo. Então, o vestibular é um terror, mas passa. E depois vão ter outros terrores, né? Porque vai ter a prova da residência, quando termina a faculdade, vai ter a prova de título de especialista, vai ter a tese de mestrado, tese de doutorado. São todas coisas que vão e fazem parte da carreira do médico. Então, sempre desafio. O médico é movido a desafio, o paciente é um desafio, é tudo desafio. Então, se a gente gosta de desafio, o vestibular é o primeiro de um monte que a gente vai ter. Né? Não só na medicina, muitas profissões, mas especialmente na medicina. Cada caso que a gente não sabe o que vai fazer com o paciente é um desafio. Então, o vestibular é o primeiro dos desafios 1000 que a gente vai ter na carreira de médico. A verdade é essa. Depois que eu resolvi que ia fazer medicina, era isso, porque eu tinha visto que não era a área que eu tinha escolhido antes, que era a nutrição, né? Então, eu resolvi fazer medicina, entrei na medicina e me senti absolutamente em casa na medicina. Eu não pensei em fazer nenhuma outra coisa. Eu me senti absolutamente perfeita naquele ambiente e não faria outra coisa. Eu acho que eu fui bem feliz, né, depois na minha escolha. Não que isso não possa acontecer com outros colegas, que acontece, mas comigo não houve nenhum momento que eu quisesse desistir, mesmo nos mais difíceis dos cenários. Assim. Então, não, a instituição é maravilhosa, acho que eu não conheço ninguém que saiu daqui por conta de problemas na instituição, não. Conheço muitos colegas meus que saíram porque não era uma área que eles queriam fazer, um foi ser fotógrafo, deu super bem, inclusive, fotógrafo da Playboy hoje em dia, ele é ótimo. Mas ele não quis fazer. Mas, uma vez, a maioria das pessoas que quer medicina já incorporou aquilo, que quer e vai fazer. Outros que não querem acabam se identificando com outras coisas ao longo do curso e vão embora, mas no meu caso foi absolutamente certo que eu fiz e fiquei muito feliz. Eu lembro, tem o professor Valdir Golim, que acho que ele ainda continua aqui, ele era meu chefe no pronto-socorro, ele era nosso instrutor no pronto-socorro e ele falava pra gente assim, olha, vocês vão chegar em casa hoje tendo que fazer 3 coisas. Tomar banho, comer e dormir. Só que vai dar tempo de fazer só uma. Cada dia vocês vão ter que escolher uma só. Entende? Porque é puxado. É bastante puxado. Mas nunca quis desistir. A gente só vai se dar conta do quanto a Santa Casa é importante na nossa vida futura lá na frente. Agora, onde eu tô. Eu vejo agora, 28 ou 29 anos depois, o quanto a Santa Casa foi especial para a gente, para todo mundo que estudou aqui. Nós somos médicos muito diferenciados no mercado, sabe? Muito valorizados. Então, eu acho que eles têm que dar valor a isso. Eu tenho que fazer um parênteses, porque a nova geração, que eu tenho na minha casa, a nova geração, eles estão muito mais dispersos, né?
não estão tão focados. É uma geração multiuso, então eles têm muitas habilidades. Então, para quem faz medicina, tem que focar na medicina. Eu acho que tem que ser mais foco. Eu vejo alunos aqui, eu dava aula para o 3º ano, eu lembro que teve turmas que eu simplesmente saía da sala porque cada um estava no seu celular. Entende? Então, assim, não tem como a gente educar, a educação tem que vir de casa, né? Desse tipo de dedicação. Ser médico é muito importante. Ser médico é uma coisa, assim, valorosa. A gente está lidando com a saúde, com o sentimento, com a vida de outra pessoa. Então, eu acho que, pareço uma velha falando, eu acho que escutei minha mãe falando isso, mas a gente tem que ter esse respeito pelo professor, tem que ter respeito por tudo que a Santa Casa vai oferecer, tem que ter na cabeça que a nossa profissão é de extrema responsabilidade e de muita importância. Então, tem que ter foco, né? Tem que ter alegria, tem que ter o esporte, tem que ter a intermédia, tem que ter tudo, mas tem que ter atenção e tem que ter responsabilidade, que eu acho que os meninos novos não têm tanta. Mas a gente sempre fala isso, né? As pessoas mais velhas sempre falam, mas no meu tempo era todo mundo mais respeitoso, era todo mundo mais sério. E a gente vai sendo ultrapassado pelas gerações, mas infelizmente essa é a mensagem que eu deixo. Agarrar com unhas e dentes a Santa Casa, sugar tudo que a faculdade pode oferecer e com tudo isso não tem como não ter sucesso. Não tem como não ter sucesso. Um indivíduo formado na Santa Casa, ele vai ter sucesso, porque tem uma formação muito boa. Basta não perder, né, o foco aqui dentro. A gente tem professores excepcionais, tem um hospital excepcional, com crise ou sem crise, é um material humano excepcional. Então, eu acho que só tem que enxergar o que está ao redor e dar valor para o que está ao redor aqui na faculdade. E assim, eu sou fã da Santa Casa. Não tem ninguém que tenha vindo falar aqui que não é apaixonado pela Santa Casa. Então, eu sou suspeita para falar. Eu não faria outra faculdade. Mesmo quando eu fiz residência, prestei residência em outros lugares, porque tem poucas vagas, eu entrei em outros lugares, bons tanto quanto, que eu não me senti à vontade, não me senti acolhida como me sinto aqui. Então, eu amo aqui. Se eu tiver que ficar aqui a vida inteira, eu fico aqui a vida inteira. Sossegada. Entendeu? Então, eu sou apaixonada, então eu queria sempre passar essa paixão para os alunos novos, né? E eu acho que eles vão se apaixonar. Uma vez que goste de medicina, não tem como não se apaixonar pela faculdade nem pela profissão. Não tem como ser meio médico, meia boca. Aqui. Não tem jeito. Aqui a gente sai um médico inteiro. Então, eu acho que estando aqui já é meio caminho andado, sabe? Basta atenção.